Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM. Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Meu nome é Daphne, sou acadêmica de odontologia da UFAM. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Telesaúde UFAM. E no nosso episódio de hoje, iremos falar sobre a importância da saúde bucal, principalmente no rastreio de ISTs e violência contra a criança. Contamos hoje também com a presença do ilustre Dr. José Eduardo para elucidar sobre o assunto. Professor, seja muito bem-vindo. Bem, boa noite a todos. Eu sou o professor José Eduardo Gomes Domingues. Quero inicialmente agradecer o convite dessa equipe do Telesaúde para poder contribuir nessa discussão. Eu sou graduando de odontologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em saúde bucal coletiva, né? Fiz um mestrado já aqui na nossa gloriosa UFAM, em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia, é uma parceria da UFAM com a Fiocruz e a Universidade Federal do Pará, e meu doutorado na área de periodontia. Dou aula na disciplina de estomatologia desde a minha entrada na UFAM, lá pelos idos de 2005. E fico à disposição aos questionamentos sobre essa temática. A saúde bucal infantil está inclusa na mensuração de qualidade de vida relacionada à saúde. Desde cedo, a promoção e manutenção da saúde bucal são fundamentais para o desenvolvimento saudável dos dentes e gengivas, além de estabelecer hábitos que perdurarão por toda a vida. O processo de promoção e manutenção da saúde bucal é de dever do dentista notificar casos suspeitos de violência, e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, fornece orientações de como o profissional deve se portar diante dessas situações. As infecções sexualmente transmissíveis geralmente apresentam manifestações na cavidade oral. O início dos sintomas e sinais podem ocorrer na boca, assim como as manifestações secundárias. Com isso, é possível entender que a saúde sexual e saúde bucal estão interligadas, e compreender essa conexão permite aos profissionais de odontologia desempenharem um papel crucial na detecção precoce e na prevenção destas doenças, assegurando não apenas sorrisos saudáveis, mas também vidas saudáveis. E para começar esse assunto das infecções sexualmente transmissíveis, iremos abordar as questões da sífilis, do papiloma vírus humano, HPV, a herpes simples e candidíase oral. Para iniciarmos o assunto sobre as ISTs, iremos falar sobre a sífilis. A sífilis é uma infecção crônica sistêmica causada pela espiroqueta anaeróbica Treponema pallidum, que pode acometer vários órgãos e tecidos, a depender do seu estágio. Além do contato sexual, essa doença pode ser transmitida de outras formas, como por objetos contaminados, contaminação cruzada, por meio da transfusão sanguínea e pela placenta. A sífilis congênita tem sua transmissão transplacentária, ou durante o nascimento, quando há contato via lesões infecciosas no canal do parto. Para complementar esse assunto, gostaríamos de fazer uma pergunta para o senhor, professor. Sabemos que a sífilis ela pode ser classificada em 4 estágios. O senhor poderia nos elucidar sobre esses estágios e quais as suas características? Bem, Daphne, como você já se referiu, que a transmissão acontece por vários meios, mas o principal deles é pela via sexual. A sífilis é uma doença que o contato ele não pode ser um contato seco, né? Então, a via sexual é o principal contato. E nós humanos somos os únicos hospedeiros naturais. É uma doença que já se caracterizou por ser um grande flagelo na humanidade, né? E ela tem a sua incidência com flutuações na história.
ela diminuiu muito a incidência após o advento dos antibióticos na década de 40. Porém, durante os anos 60, a revolução sexual apresentou um crescimento dessa incidência. E veio diminuir novamente com o surgimento da síndrome da imunodeficiência humana a partir dos anos 80. E atualmente apresenta um crescimento dessa incidência. É verdade, nós podemos dizer que ela possui 4 estágios, pois ela se caracteriza aí por 3 fases que nós denominamos de primária, secundária e terciária, e uma fase, um período de latência que pode durar décadas, né? Então, se caracteriza por esses 4 estágios. A fase primária, ela se desenvolve principalmente no local da inoculação, tornando-se clinicamente evidente mais ou menos entre 3 a 90 dias após essa exposição. A lesão principal, características dessa fase primária, é o que nós chamamos de cancro, que iniciam como lesões papulares, né, com uma ulceração central e estão normalmente localizados em 85% nas áreas genitais, 10% na região anal e somente 4% são manifestações orais, né? E 1% pode também se localizar em outras regiões extragenitais. Então, sobre esse pequeno percentual das lesões orais no primeiro estágio, sabes que há uma preferência, né, pelo lado superior quando é nos homens e nas mulheres pelo lado inferior. E acredita-se muito que essas diferenças de localização da distribuição das lesões estejam relacionadas às superfícies mais envolvidas no sexo oral ou em umas relações de cunilíngua, né? Essas lesões orais, elas caracterizam normalmente como uma úlcera de base clara, indolor, né? Ou raramente se caracteriza como uma proliferação tecidual com grande presença vascular, semelhante a um granuloma piogênico. Então, é importante a gente saber que as manifestações orais da primeira fase, né, da fase primária da doença, são uma localização de um percentual muito pequeno. Esse paciente, ele vai apresentar, né, para um exame clínico, né, uma linfadenopatía bilateral, e se caso ele não receber um tratamento que ainda é com base nas penicilinas, né, haverá uma disseminação linfática para uma futura progressão da doença. E as lesões orais irão cicatrizar de forma espontânea entre aí um período de 3 a 8 semanas. Temos a fase secundária, que é o segundo estágio dessa doença. Após essa disseminação, nós temos aí uma maior disseminação linfática e sanguínea, ela vai se caracterizar clinicamente, né, e vai ser identificada ali pelo período entre a 4ª e a 10ª semana após a infecção inicial. E veja, essa fase secundária, ela pode iniciar antes da resolução completa da fase primária. E o paciente agora ele possui uma sintomatologia um pouco mais abrangente. Essa linfadenopatia ela é indolor. Esse paciente pode apresentar dor de garganta, mal-estar, cefaleia, perda de peso, febre e dor muscular esquelética. Então, o sinal clínico característico dessa fase são erupções cutâneas indolores, com aspecto maculopapular, difusos, disseminados por todo o corpo e que pode acometer até a região palmo-plantar. Essas erupções cutâneas, elas podem resultar em cicatrizes hiperpigmentadas ou hipopigmentadas, mas a maioria dos pacientes irá cicatrizar sem deixar marcas. Na fase secundária, há manifestações na cavidade oral? Pode ter manifestações na cavidade oral? Pode.
Mas essas lesões maculopapulares, que vão também se manifestar na cavidade oral, vão ter uma coloração diferente, vão ser mais avermelhadas. E em 30% desses pacientes, essas lesões, elas progridem para áreas focais em que nós encontramos exocitoses, espongioses intensas da mucosa oral, levando à formação de zonas bem sensíveis, né, e coloração esbranquiçada, caracterizado, como denominamos, por placas mucosas. E essas placas elas podem se fusionar e apresentar um aspecto bem sinuoso, semelhante a um caminho de um caracol. Nestas áreas, ocorrerá um processo, após a evolução, ocorrerá um processo de descamação, necroses teciduais e exposição de tecido conjuntivo subjacente, incômodo ao paciente. E veja, essas alterações elas podem ocorrer em qualquer superfície da boca, mas acontece com maior frequência na língua, nos lábios, na mucosa jugal e no palato duro. Ressaltando, é bom ressaltar que essas lesões elas são muito mais comuns nas áreas genital e anal, mais do que na cavidade oral. A resolução dessas lesões pode acontecer de forma espontânea, entre ali um período de 3 a 12 semanas, mas elas podem recidivar até no período curto de 1 ano, né? Após o desaparecimento dessas lesões, nós temos aí a terceira fase da doença, que apesar de se caracterizada como o que nós chamamos de sífilis latente. É um período em que os pacientes podem ficar livres de qualquer tipo de lesão e sintomatologia. E vejam que a duração desse período latente, ele pode ir de 1 a 30 anos. Depois desse período de latência, cerca de 30% dos pacientes pode desenvolver a fase mais séria da doença, que é a sífilis terciária. Ela vai desenvolver lesões muito graves. O sistema cardiovascular pode ser afetado de forma significativa, principalmente pelos efeitos de uma arterite prévia. Pode ocorrer aneurisma da aorta ascendente, hipertrofia ventricular esquerda, regurgitação aórtica e insuficiência cardíaca congestiva. E o sistema nervoso central pode levar a uma paralisia generalizada, psicose, demência e até a morte. Também lesões oculares, como irite, coroido-retinite, pupilas chamadas de pupilas de Argyll-Robertson, que são pupilas que respondem, elas têm a característica, né, de ter elas não respondem à luz brilhante, né, mas tem um processo de acomodação, né? E alterações que podem ocorrer nessa fase são alterações que são até menos significativas no aspecto clínico, mas são bem características para o diagnóstico, que são os focos dispersos de inflamação granulomatosa, que podem afetar a pele, mucosa, tecidos moles, ossos e órgãos internos. E um quadro conhecido como goma sifilítica. Você se falou aí sobre a transmissão da sífilis, que nós chamamos aí de sífilis congênita, né? A sífilis congênita, é importante que a gente saiba que quando um paciente está nos 2 primeiros estágios da doença,
ele é um paciente altamente infeccioso. Porém, as mulheres gestantes, elas podem transmitir no estágio de latência, né? Quando a transmissão materna acontece nos dois primeiros estágios, quase sempre resulta em aborto, né? A criança nasce morta ou a criança nasce com uma má formação congênita. A sífilis congênita, vai, é, ela vai acometer diversas áreas do organismo, né? Vai ter distúrbios neurológicos, manifestações dermatológicas, malformações craniofaciais, e alguns têm um papel fundamental do cirurgião dentista no diagnóstico, que é o que nós chamamos de tríade de Hudson, que são os dentes clássicos de Hudson, que isso foi detectado lá no século XIX, quase na metade do século XIX, e apresenta a tríade por quê? Porque pode ter aí os dentes de Hudson, que são, acontece isso principalmente nos incisivos, né? Os incisivos vão apresentar um diâmetro mesiodistal maior do que o terço médio da coroa, e também pode apresentar os molares em formato de amoras, né? Como características. Esses molares vão se afunilar na direção da superfície oclusal, né? Uma superfície cheia de constrições, né? Mas a tríade é formada pelos dentes de Hudson, pela ceratite ocular intersticial e uma surdez associada ao comprometimento do oitavo par de nervos cranianos, além de vários problemas que esse paciente, essa criança possa ter, né? Além dos problemas que a sífilis congênita traz, ele também pode estar acometido, né, de manifestações ainda da sífilis terciária, né? Então é uma situação muito delicada quando essa criança ainda nasce com vida. A abordagem aí multidisciplinar de uma equipe médica muito ampla, né, para tratar todas essas manifestações da sífilis congênita. Certo, professor. Agora, falando sobre o papilomavírus humanos, o HPV, que em adultos sabemos que sua transmissão ocorre por transmissão vertical ou horizontal. Outra forma de transmitir o HPV é o contato orogenital, que em crianças é um indicativo de abuso sexual. Os dentistas estão em uma posição única para discutir sexo oral, prevenção de STIs, auxiliar no diagnóstico e rastreamento, além de sugerir a vacinação contra HPV, principalmente em jovens, tendo dessa forma um papel fundamental junto com os outros profissionais de saúde no combate às ISTs. Professor, durante um atendimento odontológico em crianças, o que o cirurgião dentista vê na cavidade bucal que pode indicar um abuso? Bem, é muito salutar a sua pergunta, Daphne. Nós sabemos que o papiloma vírus humanos, nós temos mais de 100 tipos, né? E eles não apresentam uma sintomatologia. Eles podem ocorrer a partir das transmissões verticais e horizontais, né? Mas a sua pergunta, ela traz a relação das manifestações desse vírus na cavidade bucal, né? Na cavidade bucal, e associando isso à violência sexual em crianças, né? E é muito importante que o cirurgião dentista esteja bastante atento ao comportamento da criança, a toda a dinâmica do atendimento dessa criança, que ela pode apresentar um comportamento arredio, pode apresentar, de certa forma,
muita resistência às vezes, né? Então, perceber, né? Perceber essas crianças que apresentam, de certa forma, uma relação de vulnerabilidade, que podem estar sofrendo abuso sexual, né? A gente tem que lembrar que o abuso, na maioria das vezes, ele está dentro de casa, né? Ele está dentro de casa ou com um parente ou com um amigo, né? E a primeira coisa que nós temos que perceber é o aspecto psicológico desse paciente, né? De como é que ele responde, né? As perguntas, como é que ele se comporta durante o atendimento, né? Agora, associar de uma forma muito clara, né, as manifestações bucais, que normalmente são lesões papilomatosas, únicas, às vezes múltiplas, né? Essas com as superfícies irregulares, assintomática, como eu já disse, né? É, Caracterizada como papilomas, condilomas, verrugas, né? É, esse, esse paciente, é importante que a gente perceba se, se, já que é uma manifestação que pode acontecer e que pode acometer crianças muito pequenas, né? Crianças com menos de um ano ou crianças 2, 3 anos, por levar à boca, né, a sua mão ainda em contato em outras regiões, né? É, o importante é perceber se há outros sinais, né? Se há outros sinais da associação dessa violência. Tem algumas associações que são mais perceptíveis, né? Equimoses de sucção no pescoço das crianças, marcas de mordidas, petequias na região do palato, da transição do palato duro ao palato mole, mas também é perceptível na conversa com a criança, através da forma como ela se refere, do seu vocabulário. Então, é importante estar atento a vários aspectos. Importante estar atento até da forma como a criança vem vestida ao atendimento. Porque, às vezes, ela é vestida por alguém para esconder determinados sinais que podem ser identificados por aquele profissional, né? Então, a importância de ir além das manifestações orais de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. É importante estar atento a outros sinais que possam estar muito próximo do olhar do cirurgião dentista, né? E ele ter esse privilégio de diagnosticar essas situações. Normalmente são crianças, como eu já disse, com uma certa vulnerabilidade social. Normalmente são crianças que apresentam aspectos relacionados à condição socioeconômica, mas também acontecem com crianças mesmo com condições socioeconômicas mais privilegiadas, mas é importante nós estarmos atentos além dessas manifestações que nós podemos encontrar na cavidade oral. Professor, agora para finalizar os tópicos das ISTs, vamos abordar sobre herpes simples e candidíase oral. Sabemos que a herpes labial ela se manifesta nos lábios, boca e gengiva, sendo essa doença conhecida por causar pequenas bolhas que, quando estouram, formam feridas e provocam coceira e ardor no local. Mas ela também pode se manifestar através de um aumento de gânglios na região da cabeça e pescoço.
Já a candidíase oral, que é uma infecção fúngica causada pelo crescimento exagerado do fungo da cândida na boca e na garganta, ela é diagnosticada geralmente pela aparência clínica das lesões orais. Sendo assim, professor, o senhor pode nos responder se os sintomas eles podem aparecer antes dos sinais clínicos? Bem, antes de responder essa sua pergunta, é bom que a gente faça porque nós estamos discutindo as ISTs com ligando as possíveis os possíveis abusos sexuais relacionados à criança, né? Então é bom que a gente esclareça que, veja, o herpes é um vírus que quase que a totalidade da humanidade possui ele, né? Mas uma grande parcela, uma significativa parcela, já teve as suas manifestações, né? Então, é uma doença infecciosa, ocasionada principalmente por dois vírus que pertencem à herpes virídea, né? Essa família, o herpes simples do tipo 1 e o tipo 2. Então, assim, o tipo 1, ele atua principalmente na região oral, e o 2 se relaciona melhor com a região genital. Então, só que veja, eles se manifestam de forma muito semelhante. As lesões que nós chamamos de vesículo-bolhosas, que você disse que elas vão aparecer. Mas antes delas aparecerem, nós temos o que nós chamamos aí de sinais prodrômicos, né? Que o indivíduo vai ter, de certa forma, né? Uma sensação de dormência, de prurido, pode ter uma febre, né? Muito leve, né? E ardência nesses lábios, e pode ter, né? Dor nessas regiões, né? Então, assim, a, isso vai se dar, né? Ao, após essas vesículas aparecerem, né? Elas vão ter o seu desenvolvimento, elas vão romper, vão ocasionar, de certa forma, ali, no local dessas erupções, você vai ter altera um aspecto de acompanhado a isso, né? Você pode ter ali acompanhado uma adenopatia regional, né? Isso pode vir a acontecer, né? Muitos não acontecem, e o tratamento vai se dar de forma assintomática. Agora, em crianças, né? Elas apresentam isso de uma forma em tenra idade. Quer dizer, o sistema imunológico da criança ele ainda está amadurecendo, né? É, e nós podemos ter o herpes simples orofacial primário já com os sintomas, o que nós caracterizamos como a gengiva estomatite herpética, né? Vão ser essas vesículas, vão rápida duração, né? Esses que eu já falei dos sintomas prodrômicos, desse formigamento, da dor, queimação, né? E vão liberar um exudato de aspecto amarelado, formando lesões dolorosas e ocasionando mal-estar, ausência de apetite, adenopatia, né? Febre leve, até uma febre de 40 graus pode acontecer. Agora, já a candidíase, nós temos que saber que a cândida ela é um fungo comensal, ele está na nossa boca, ele está presente na nossa microbiota. E aí ela vive em equilíbrio com a nossa flora, né? O que vai fazer com que eu tenha
uma manifestação da doença cândida. As crianças elas têm essas manifestações e nós até caracterizamos de uma forma vulgar chamando de sapinho, né? Então isso vai se manifestar também de acordo com a resposta imunológica ou as variações de resposta que esse hospedeiro pode dar. Após um tratamento com antibióticos de amplo espectro, o paciente pode vir a ter essas manifestações de candidíase. Então, resumindo, por exemplo, as manifestações que ela pode acontecer, que são eu acho que quase 10 tipos de manifestações, mas nós trabalhamos basicamente com 4, né? Caracterização, que é a pseudomembranosa, né? A eritematosa, pode ser a hiperplásica. Então, nós temos manifestações diferentes, de aspectos diferentes, de aspectos clínicos diferentes, e que vão ter uma sintomatologia de dor, de queimação, dificuldade de mastigar, né, de deglutir os alimentos, né? E ela pode se manifestar além da cavidade oral para a orofaringe, né? Pode acometer a língua e dificultar a fala do paciente, né? Pode ter todas essas manifestações, né? Além, por exemplo, de outras manifestações, né? Que nós temos na comissura labial, da quelite angular. Então, elas se manifestam com características clínicas diferentes. Agora, associar o herpes simples, associar a cândida as manifestações que elas têm na cavidade oral, associar a atos de violência sexual com crianças, eu diria que é uma tarefa, eu continuo achando que é uma tarefa muito difícil. Não que não seja plausível essa associação, né? Que não seja plausível essa associação. Mas é importante, eu volto a reiterar, a importância de perceber nesse paciente, nessa criança, né? Que nós estamos falando aí de pacientes com menor de 12 anos de idade, né? É importante associar um olhar cuidadoso para ver se nós temos sinais mais claros de violência sexual no seu corpo, né? Gritando para que a gente possa, sim, ter uma conduta profissional que nos cabe de denunciar a violência sexual com aquele paciente, né? Colhendo dados, através da anamnese, isso você pode esclarecer a partir do olhar que você tem sobre esses sinais, né? E trazer informações e fazer, de certa forma, todos os protocolos que estão estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que nós sigamos a conduta profissional que também consta no nosso Código de Ética, e fazer esse tipo de denúncia. Mas só com os elementos das manifestações orais, eu diria que não pode ter uma precipitação frente às manifestações orais. Tem que ter uma busca de informações mais precisas, concisas e que ajudem a essa manifestação, a essa denúncia relacionada à violência contra a criança. Certo, professor. Muito obrigado por suas considerações a respeito sobre esse tema. E mais uma pergunta ainda sobre esse tema. Como pode ser investigado a etiologia dessas lesões, principalmente se tratando aí de crianças, né? Como o senhor abordou sobre a forma que ele não pode ser indicada do abuso. Então, como essas lesões elas podem aparecer nas crianças? Como a etiologia dessas lesões pode ser investigada? Bem,
A etiologia, eu acho que a importância de uma anamnese minuciosa, né? É, a, a relação, claro que todas as manifestações das ISTs devem ser devem ser tratadas como um possível indício de abuso sexual. Um possível indício, né? Nós temos que ter clareza, e nós somos bombardeados diuturnamente, né, sobre a realidade da violência sexual infantil. É, ela, essa violência, ela tem eu acho que eu já falei aqui, ela tem ela nasce normalmente em casa, é, com, com laços afetivos de muita confiança que os pais têm, quando não são ocasionados pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão, pelo primo, porque sempre, normalmente, é um homem que está envolvido. Né? Elas podem ser passíveis de identificação pelo cirurgião dentista, a partir de uma anamnese, a partir de um exame clínico minucioso. Né? É, qualquer, qualquer manifestação de ST deve ser tratada como indício, né? Seja da sífilis, seja um codiloma acuminado, seja uma manifestação de um herpes, mesmo sem nós não temos como diferenciar uma lesão herpética se ela é ocasionada pelo herpes tipo 1 ou tipo 2, né? Mas dá para a gente perceber na análise do paciente, né, se nós temos marcas de mordidas, se nós temos equimoses de sucção no pescoço, se nós temos lacerações do freio labial ou lingual, né? Se nós temos hematomas, se nós temos qualquer ato de violência que seja perceptível, né, ao exame geral desse paciente. Então, no exame clínico, nós temos que estar atentos, né? A petequias presentes no palato, na transição do palato duro ao palato mole, né? Perceber a questão dos transtornos psíquicos, como medo, ansiedade, angústia, raiva daquele paciente. Eu sei que isso às vezes, difícil durante uma consulta odontológica. Perceber tudo que você tem ali na vida daquele paciente, né? Mas isso é através de uma conversa, através principalmente da participação materna, né, de trazer à tona nessa anamnese algumas perguntas que podem levantar. Porque, vejamos, nós não temos a opção de fazer uma notificação de um caso suspeito, né? Nós temos a obrigação. Nós somos obrigados por aquilo que está no artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Isso faz parte de uma conduta de um profissional de saúde. Tomar conhecimento, suspeitar da situação de violação dos direitos daquela criança, né? E deve-se comunicar o caso, né, aos órgãos competentes. Então, na unidade básica de saúde, seja no hospital, na unidade básica de saúde, no posto de saúde, há um documento de notificação compulsória para que isso seja feito. Né? E se caso esse profissional, se caso houver uma denúncia de que ele foi complacente com uma situação de violação, de violência contra a criança, ele também pode ser penalizado, né? Ele pode ser penalizado. Então, isso tá bem estruturado, tanto no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, como também
no Código de Ética Odontológico reforça que nós devemos colaborar com as justiças nos casos previstos em lei. E seja violência contra a criança, seja violência contra a mulher, seja violência de qualquer tipo, né? Então, veja, ele vai estabelecer essa comunicação com os órgãos competentes. Normalmente, se essa unidade tiver uma assistente social, ela pode estar envolvida, como aqui nós chamamos, aqui no estado, no estado do Amazonas, nós temos o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, o SAVES, né? Caso nessa unidade, que pode ser que não tenha, né? Não tenha um serviço social, ou então não esteja preparada para dar encaminhamento a esses aspectos, o profissional ele pode fazer essa denúncia diretamente no Conselho Tutelar daquela região, né? Porque, veja, essa notificação ela é feita na unidade, a unidade encaminha para o distrito sanitário, onde aquela unidade está estabelecida. O distrito sanitário é que normalmente vai fazer a comunicação ao Conselho Tutelar. Mas pode ser que nós tenhamos alguma unidade que não tem ainda um serviço social organizado. E aí o profissional pode fazer isso, ou pessoalmente, né? Ou ele pode denunciar, ligando para o Disque 100, né? Essa violência sexual, e essa denúncia também pode ser feita de forma anônima, né? De forma anônima. É importante que tenha os dados do paciente, os dados relacionados do endereço, da moradia, porque aí, a partir daí, o Conselho Tutelar vai estabelecer essas diligências, né? Para averiguar os casos de violência naquele determinado espaço familiar, né? Então, é importante essas informações chegarem aos profissionais, chegarem aos alunos da área de saúde, porque nós temos que ter uma responsabilidade social e temos que seguir aquilo que está estabelecido nas nossas legislações. O Estatuto ele é uma legislação. O nosso Código de Ética é uma legislação. Então, é só seguir esses passos para fazer essa denúncia e que essa criança não seja mais submetida à violência que ela vem sendo submetida diuturnamente. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast do Telesaúde FAM. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham curtido bastante o tema de hoje e até o nosso próximo encontro. Nesse episódio, vimos que a saúde bucal infantil ela é importante não só para a averiguação de cáries, mas para o rastreio das infecções sexualmente transmissíveis na cavidade oral. Isso porque o início dos sinais e sintomas podem ocorrer na boca, assim como as manifestações secundárias. Com isso, é possível entender que a saúde sexual e saúde bucal estão interligadas. E nesse episódio, nós exploramos essa conexão que permitiu às profissionais de odontologia desempenharem um papel crucial na detecção precoce e na prevenção dessas doenças, assegurando não apenas os sorrisos saudáveis, mas também vidas saudáveis. Gostaríamos de agradecer também ao Dr. José Eduardo por ter aceitado o nosso convite e por responder as nossas dúvidas. Tenho certeza de que os nossos ouvintes adoraram sua participação, professor. Bem, eu que agradeço o convite, parabenizo toda a equipe da Telesaúde, acho que são informações cruciais que foram tratadas nesse podcast, informações que espero que tenham um alcance além dos alunos da graduação, de todos os profissionais, que eu acho que é fundamental relacionar o que vocês trouxeram na pauta desse programa. As manifestações das infecções sexualmente transmissíveis e a violência contra as crianças, e a violência sexual contra as crianças, né? Então,
só agradeço e espero ter contribuído e reitero que qualquer profissional tem a responsabilidade de dar um basta na violência sexual contra as crianças ou na violência contra as mulheres ou qualquer tipo de violência. E fazendo gestos, ações muito simples. Se você deseja não se identificado, você pode ligar fazer uma ligação para o 100, 100, e fazer a denúncia de forma anônima. Se você é um profissional numa unidade básica, seguir os protocolos, né? Existe um formulário na sua unidade básica responsável com o papel de você, de certa forma, contar a história desse ato de violência, né? E fazer com que ele seja apurado, que ele seja investigado e deixado bem às claras, e tudo que nós possamos fazer para dar um basta na violência sexual das crianças, que nesse estado de certa forma, endêmica. E talvez eu possa dizer que ela é uma endemia em várias regiões do globo terrestre. Então, é só uma contribuição nossa para que a gente cesse a violência. Chega de violência. E muito obrigado pelo convite e de ter contribuído para a divulgação dessas informações. Muito obrigado. Isso mesmo, professor. Foi um prazer recebê-lo. Espero que o senhor possa voltar para compartilhar mais informações conosco. Muito obrigada.